o jornalista tinha que fumar, ingerir bebida alcoólica e ser boêmio, porque senão não era jornalista. Havia essa concepção dentro da área jornalística. Realidade cruel para os que eram exceção. Cacau Moraes lembra que sofreu muito com isso na década de 80. E na redação, nós éramos em torno de 8 repórteres naquela época, só eu não fumava, os outros todos fumavam. Então você imagina conviver com alguém que daqui a um pouco estava acendendo um cigarro, você saísse para uma sala ao lado, ou na rua, quando voltava ele trazia fumaça junto com ele. Então a gente convivia com isso. E eu agradeço até hoje por eu ter tido força de nunca ter fumado e sempre fugir de quem fumava, né? Isso não atrapalhava na convivência com os colegas? Atrapalhava porque a gente dizia, eu principalmente dizia, mas vamos parar com essa fumaceira, vamos parar com esse cigarro, né? E só que eles eram mais velhos que eu era novo, eu acabava sendo vencido, era voto vencido. Mas era difícil conviver, né? E com o tempo, a chefia do jornal que eu trabalhava tomou a decisão de proibir que os repórteres fumassem dentro da redação. Bom, aí foi uma tranquilidade, começou a melhorar, né? O jornalista cachoeirense trabalha no mesmo grupo de comunicação que esta radialista. Nas empresas que passou, o comportamento era o mesmo. Sim, não tinha lei que proibisse. Se fumava na redação da rádio, se fumava na redação da TV, das TVs, no caso, né? Então não tinha nada que dissesse assim, você não pode fumar aqui nesse local. E não tinha nenhuma plaqueta no hospital, no ônibus, inclusive nos aviões. Lá em 98, na primeira viagem internacional que eu fiz, tinha os assentos dos fumantes. Acendia o cigarro durante... Era permitido fumar dentro do avião. Aprovada em 2011, mas regulamentada em 2014, a Lei 12.546 proíbe o ato de fumar cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos em locais de uso coletivo, públicos ou privados, como house e corredores de condomínios, restaurantes e clubes, mesmo que o ambiente esteja parcialmente fechado por uma parede, divisória, teto ou toldo. Em caso de desrespeito à norma, os estabelecimentos comerciais podem ser multados e até perder a licença de funcionamento. Regra que divide opiniões. É uma boa. Eu acho ótimo. A senhora não é fumante? Não sou. Eu acho que eles estão respeitando bem. Restaurantes, lugares. Eu, pelo menos, não vejo, né? Porque eu não fumo, não vou, assim, não saio para fumar, não vejo. Eu acho certo, sou fumante, mas concordo. Aí a senhora vai para um lugar aberto para fumar? Vou para um lugar aberto. Fumar não faz bem, eu até estou tentando parar. Há quanto tempo a senhora está tentando? Faz uns 2 dias que eu estou tentando. Eu vou em bastante lugar fechado, tipo barzinho, esses lugares assim. O pessoal respeita? Muitos não respeitam. Tem muitos que tu vai em lugares assim e tem o cheiro assim forte, né? Te incomoda? Incomoda um pouco. É bom. Por quê? Porque não atinge os que não são fumantes, né? Ótima ideia, porque proíbe muita coisa, né? Essas crianças aí são incentivadas a fumar, beber, no caso, né? E eu acho que se houver um pouco de respeito dessas pessoas em consideração, não incentiva esses jovens a seguir vício de cigarro, de bebidas, coisas assim, né? Sou contra isso aí. Particularmente, eu também não gosto daquela fumacinha que sai do cigarro. Eu acho que tem alguns... Na casa da gente, você tem áreas que você não fuma no quarto, né? Enfim, né? Eu acho que também... Mas temos essa restrição hoje. As pessoas vão fumar escondidinhas em algum local aberto, que não incomode ninguém, ponto. O que não dá também é para não fumantes se meterem onde estão os fumantes, escondidinhos lá atrás, e dizer assim, meu Deus, para de fumar, não sei o quê. Eu ouvi até uma questão muito sensata de um moço que estava saindo aqui da rádio, que ele chegou ali na porta, lá na frente, e acendeu um cigarro. Agora a gente tem que fumar escondido, né? Porque a gente tem que procurar um local adequado sempre para fumar. Agora, interessante, porque a gente não pode, mas fumar maconha fica bonito.
Então, será que não é só uma questão de modismo, você sabe dos malefícios, todas as doenças que causam, né, o tabagismo, etc. Eu constato sempre que alguém, às vezes, baixa uma parada de ônibus, ou numa rodoviária, estação rodoviária, num aeroporto, ele está fumando. Ele está fumando. Ou sai de dentro de um ônibus com o cigarro já praticamente aceso, né? Então, mesmo assim, com a proibição que a gente tem hoje, com a legislação toda que se tem, a gente encontra alguém que acaba infringindo essa lei. E eu constato seguidamente. Tanto que teve uma oportunidade que eu viajei para Santa Cruz e tinha um rapaz fumando dentro do ônibus. Eu imediatamente levantei e fui cobrar do motorista. O motorista parou o ônibus, foi lá, advertiu, ele jogou o cigarro fora. Graças, foi tudo numa boa. Mas a gente às vezes encontra as pessoas que reagem, né? Aqui no nosso prédio nós temos fumantes. Eles fumam na rua, mas a fumaça acaba vindo para dentro do prédio. E às vezes eu reclamo, mas até para não ser tão chato, né? Você é muito chato, reclama da fumaça, mas a gente sabe que hoje tem que cumprir o que diz a legislação porque é prejudicial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa o 8º lugar no ranking de número absoluto de fumantes. Cerca de 11 milhões de homens e 7 milhões de mulheres. Ainda assim, o país tem conseguido reduzir o número de pessoas que fumam nos últimos 25 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, o percentual de fumantes diários caiu de 29% para 12% entre homens e de 19% para 8% entre mulheres. Todas as pessoas que fumam têm alguma doença correspondente ao seu hábito de fumar. Segundo o pneumologista, o cigarro é muito agressivo e por isso causa muitas doenças respiratórias e complicações irreparáveis. Se o dano do cigarro fosse logo ali, né? Então seria mais fácil talvez da gente manipular que não se fumasse, mas o problema é justamente esse, que na grande maioria das vezes a pessoa vai ter o dano lá adiante. E tem um problema sério nisso aí, Darcy. Assim, tu sabe que mesmo que a pessoa pare de fumar, digamos assim, tu fumaste 30 anos, e aí tu vem consultar comigo e eu vou te perguntar, não, eu fumei 30 anos, mas eu parei já fazem 20 anos. Só que assim, aqueles 30 que tu fumou, a consequência é certa. A consequência é certa. Embora mais de 9 entre 10 fumantes no Brasil disserem estar cientes de que fumar é perigoso, 72% não tiveram sucesso em suas tentativas de parar de fumar. Além disso, 83% dos fumantes brasileiros relatam que estão bem informados sobre o impacto do tabagismo na saúde. 69% disseram que planejam parar e 57% dos que tentaram parar disseram que precisariam de ajuda para conseguir. Estes são os principais dados de um novo estudo realizado pela Fundação para o Mundo Livre de Fumo. Eu verifico que colegas da época tiveram seríssimos problemas em função do cigarro. Pode ter tido outras causas, mas o cigarro influenciou, né? E eu continuo até hoje sem, né, ter interesse nenhum por cigarro. Eu vou parar de fumar. Eu realmente nunca tive essa necessidade. Até porque não vou deixar de fazer nada na vida. Não posso ir na tua festa porque sou fumante. Não, eu vou deixar o cigarro lá fora e vou me divertir a noite toda. Aí dizem que eu não sou bem uma fumante, né? Porque se eu consigo passar horas e horas e horas... Não, mas tem que ter um propósito, né? É um mau exemplo, eu acho, porque a gente acaba sendo, bem ou mal, querendo ou não, uma certa referência, né? Olha lá, não, mas a tia pode, então eu posso fumar. Não, não pode, não deve.